Graça e paz, irmãos, amém? Esse foi o dia que o Senhor fez e nós podemos e precisamos, na verdade, também nos alegrar nele. Não temos motivo para desespero, mas temos no Senhor motivo de grande consolo para as nossas vidas. Nós vamos hoje dar continuidade no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia, que nós vamos ver do texto que está no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 22 da palavra de Deus. Apocalipse 3, 14 até o 22 nós vamos ler agora. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, só Tu és verdadeiramente santo no nosso meio. Não encontramos homens, não encontramos semelhantes nossos que possam servir de verdadeira referência para os nossos corações, que não seja o próprio Senhor. Nós queremos olhar para Ti hoje, Pai. Nós queremos Te ouvir nesta manhã, porque lemos a Tua palavra e nós temos a convicção de que, sendo a Tua palavra, é a Tua voz que pode ser ouvida através dela. Te pedimos que, por graça e misericórdia, o Senhor converse conosco mais uma vez. É assim que nós Te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Imagine se você entrasse numa sala cheia de espelhos. E imagine que dentro dessa sala cheia de espelhos, cada espelho refletindo uma imagem diferente, mas ao mesmo tempo você percebesse que nenhum deles está de fato mostrando a realidade. Você olha e vê alguém bem vestido, alimentado, satisfeito. Mas ao mesmo tempo você percebe que se todos esses espelhos estiverem mentindo, se todos eles estão deixando de refletir a verdade, você percebe que não pode se guiar por nenhuma dessas imagens. E se essa imagem que você está vendo diante de você, aquilo que você acredita que você é, não corresponder ao que Deus pensa que você é? Existe algo mais perigoso do que o inimigo que ataca de fora? Existe algo mais perigoso do que o inimigo que está ao redor de cada um de nós? Ou será que o maior perigo sempre esteve dentro? Ou será que o grande risco para as nossas vidas sempre esteve dentro e está dentro de cada um de nós? Às vezes mascarado de bênção, revestido às vezes de prosperidade, e escondido sob a aparência de sucesso.
Às vezes o inimigo se disfarça exatamente assim. Às vezes é esse exatamente o problema e não outro. Mas o que acontece quando uma comunidade de fé acumula tanto que já não sente a necessidade do próprio Deus? É possível que a gente pense também que não necessariamente é possível somente aos ricos, aos muito ricos, se sentir sem precisar de Deus. Às vezes, com uma ambição muito pequena, quando se deseja muito pouco, quando não se deseja grande coisa, é possível que nós também nos sintamos satisfeitos com pouco e deixemos de notar a ausência do Senhor nas nossas vidas. Quando os bancos estão cheios, a despensa está cheia e a reputação é invejável, mas a alma está com sede de Deus e está seca como poeira. O que é que está acontecendo? Havia nas proximidades de Laodiceia 2 fontes de água, uma que curava e outra que refrescava. A cidade, apesar disso, não tinha nenhuma das duas. Laodiceia nem curava nem refrescava. A água chegava, na verdade, morna, justamente porque estava entre uma cidade e outra. E essa água que chegava morna era também uma água pesada, cheia de minerais, e fazia com que quem bebesse tivesse vontade de vomitar. Cristo olha para aquela igreja, a igreja de Laodiceia, e sente exatamente isso, vontade de vomitar. É o que ele diz no texto. Hoje o Espírito Santo desafia cada um de nós. O Espírito de Deus nos desafia não para nos preocuparmos com a nossa conta bancária, não ficarmos pensando numa estrutura de um templo construído, grandioso, não simplesmente para programas de sucesso na igreja, mas ele nos convida a olharmos para dentro, para tentarmos descobrir o que existe, o que está acontecendo. A pergunta que ressoa desde o primeiro século da igreja até este domingo, no dia de hoje, é inevitável. Você também está fazendo Cristo sentir náuseas na sua vida? Ou será que não? Fazemos nós, com as nossas atitudes, com que o Senhor sinta náuseas das nossas vidas? Ou o Senhor está olhando para as nossas vidas e está se alegrando? Laodiceia, então, era uma cidade que tinha um posicionamento estratégico. Ela ficava no meio dessas 2 cidades que estavam ali no Vale do Lico, num cruzamento importante de rotas do Oriente. Fruto disso, a cidade enriqueceu. Fruto disso, toda a cidade era muito rica. E era membro principal, a cidade de Laodiceia, dessa confederação de 3 cidades, juntamente com Hierápolis e Colossos. E tinham justamente um sistema bancário muito poderoso, tinha um comércio muito forte, e era uma cidade extremamente próspera por causa da indústria de tecidos e indústria de uma lã negra, e por isso ela tinha destaque. Havia também um importante centro médico, conhecido pela produção de colírio, remédio para os olhos, e fazia com que essa cidade fosse rica e próspera. Por volta do ano 60 depois de Cristo, aconteceu um terremoto que destruiu quase toda a Laodiceia, mas a cidade era tão autossuficiente, pedante e arrogante, que eles disseram para o Império Romano que eles não queriam a ajuda do Império, porque eles tinham dinheiro para reconstruir a própria cidade. Um episódio que revela a mentalidade de autossuficiência. Não preciso de ninguém, não preciso de nada, sou autossuficiente, eu sou a pessoa mais importante. Era assim que a cidade se sentia, e isso refletia na igreja, como sempre acontecia. No contexto literário próximo, essa carta encerra o ciclo das 7 cartas e é a mais severa em sua avaliação. Essa é a pior igreja avaliada por Jesus. Não existe nela nenhum elogio, ao contrário de outras que, de uma forma ou de outra, receberam algum elogio. O contexto literário, então, inclui Isaías 65, 16 e 17, que fundamentam o título O Amém, e Criador do novos céus e nova terra. Colossenses 1, 15 e 16, que descreve Jesus como primogênito de toda a criação. João 9, que contrasta a cegueira física e espiritual
e em Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, versículo 2, que ecoa a imagem de um Cristo que bate à porta. Jesus está batendo a porta daquela igreja. Esses textos formam uma rede intertextual que sustenta a argumentação de toda a carta, de todo o texto que nós vemos. O tema dessa mensagem, em razão disso tudo que eu já disse, é a riqueza que empobrece. A riqueza que torna uma igreja mais pobre. O perigo mortal da complacência espiritual. Perigo, o risco que existe de sermos complacentes, de sermos maleáveis com aquilo sobre o que Deus pede que sejamos rígidos. Uma igreja que confia em si mesma, um crente, um filho de Deus que confia na força do seu próprio braço, esquece, na verdade, da sua dependência de Cristo e se torna, aos olhos de Deus, miserável, cego e nu. Por mais que tenha dinheiro, por mais que esteja bem, aparentemente, aos que olham de fora, mas quando nós deixamos de depender do Senhor, o que nos espera é que estaremos miseráveis, cegos e nus. Só o arrependimento sincero pode restaurar alguém que chega a esse ponto. No versículo 14 aí do texto que nós lemos, o Senhor se identifica, como ele fez em todas as outras cartas. Ele se identifica deixando claro quem ele era e a autoridade dele. Nos versículos 15 e 16, nós vemos o Senhor narrando os pontos fortes e os pontos fracos. Quando ele diz, no versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A expressão aqui que o Senhor usa, mais uma vez, nessa carta, conheço as tuas obras, normalmente era positiva nas cartas anteriores. Era uma forma de Jesus consolar a igreja, dizendo que aquilo que aqueles irmãos faziam de bom também era visto pelo Senhor, mas não aqui. Aqui é dizer que conhece o que de mal eles têm feito. Essa expressão aqui é carregada de uma ironia devastadora. Jesus está sendo irônico com eles, dizendo, conheço e não tenho visto coisa boa. Conheço e estou vendo que a situação está muito ruim. Como ocorre com Sardes, que nós vimos na semana passada. Equivale a Jesus dizer, isso é o melhor que eu posso dizer de você. Você não é digno de elogio, você não merece elogio, e o máximo que eu posso dizer é que eu lhe conheço. Então não busque querer me enganar. A metáfora do quente, morno e frio é frequentemente moralizada de forma equivocada. Como se Jesus, na verdade, preferisse que a igreja fosse fria espiritualmente em vez de morna. Mas a chave interpretativa está na geografia local, como eu disse. Ela ficava no meio de duas cidades, uma em que as águas quentes eram usadas como remédio e outra em que as águas frias eram usadas para refrescar aquele que bebia. E no meio disso, uma água morna, cheia de minerais, que fazia com que aquele que tomava essa água tivesse vontade de vomitar. A mensagem de Cristo, então, é geográfica e terapêutica. Ele une aqui a geografia e a terapia. Queria que eles fossem espiritualmente curativos, como as fontes de Herápolis, ou refrescantes, como as águas de Colossos. Mas eles não são nenhum dos dois. E o que Jesus está dizendo para aquela igreja, em outras palavras, extremamente duras: vocês são inúteis. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês são inúteis, vocês são estéreis, vocês me fazem sentir náuseas. É Jesus falando. E Jesus falando de uma forma muito dura, baseado na realidade do que ele percebia naquela igreja. A superficialidade, a esterilidade das obras da igreja não eram fruto de perseguição externa. Não havia ali também falsos mestres internos, mas eram resultado do confortável estilo de vida que eles haviam escolhido viver. A mornidão espiritual, a indiferença espiritual,
é raramente percebida por quem está vivendo ela. É a condição em que a pessoa continua frequentando cultos, ela continua participando de programas, ela continua cumprindo os rituais religiosos sem que haja qualquer transformação real. É alguém que se expõe apenas fisicamente à palavra, mas não emocionalmente e espiritualmente. Participa de programas e cumpre esses rituais, sem que haja transformação real, sem que haja fervor, sem que haja impacto no mundo ao próprio redor. Cristo exige, na verdade, que nós avaliemos as nossas obras. Nós temos o dever de, diante do Senhor, avaliarmos quem nós de fato somos. Não pela aparência externa, não simplesmente pelo que os outros dizem e acham que nós somos, mas pelo fruto real. Mateus 7,16 ensina para cada um de nós, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós damos, pelas atitudes que nós temos. A pergunta não é quantas atividades a nossa igreja realiza. A pergunta não é essa, mas se essas atividades estão curando e refrescando a vida de pessoas em nome de Cristo. O conforto material tem o poder de nos anestesiar o favor espiritual, de forma gradual e imperceptível. Aos poucos, quando a gente se sente confortável na nossa própria vida, quando a gente se sente tranquilo demais, a busca aos poucos vai arrefecendo. Nós vamos deixando de buscar o Senhor e vamos nos acostumando com a vida que já estamos vivendo. Não pela aparência externa precisamos ser avaliados, mas pelo fruto real. A pergunta que cada um de nós precisa fazer é: quem sou eu nessa história? Eu sou o Hierápolis, eu levo cura em nome de Jesus, eu trago descanso para a alma de quem está com sede, como seria Colossos, ou eu sou morno e indiferente, como era a igreja de Laodiceia? O que é que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que é que nós temos representado para quem está ao nosso redor? Esse conforto material que a anestesia pode ser um grande inimigo. Aos poucos se busca pela presença de Deus, mas essa presença vai sendo substituída pela satisfação daquilo que já tem. E é isso que eu estou dizendo, não se engane. Não ache que isso só acontece com quem tem demais, com quem tem dinheiro demais, como era o caso de Laodiceia. Mas se a pessoa tiver uma ambição pequena, e quando alcança aquilo que materialmente falando ela deseja, e ela começa a descansar, pode ser que mesmo com pouco, mesmo sem ser rico, a pessoa comece a relaxar espiritualmente. Um cristão reformado de verdade precisa cultivar deliberadamente a sua vida espiritual e a sua disciplina espiritual. Oração, jejum, meditação na palavra, como antídoto para essa mornidão. Lucas 21:36 exorta, quando o Senhor diz: sede vigilantes e orai sempre. Basta que a gente pare de orar, pare de ler a palavra, e nós iremos começar a viver essa mornidão nas nossas vidas. O fervor é mantido não pelo esforço humano, mas pela dependência ativa da graça. Depender do Senhor e entender que nós viemos a este mundo e a esse reino espiritual do Senhor. Nós viemos pobres, cegos e nus. Estamos vestidos, fomos curados, temos sido curados e somos achados hoje na presença do Senhor, ou estamos distantes. Igrejas com grandes prédios, com grandes sedes, com orçamentos expressivos e programas bem estruturados, podem confundir a avaliação humana, fazendo com que a gente ache que ali está a bênção de Deus. Mas, do ponto de vista institucional, ela pode ser eficaz e espiritualmente morta, o que é um risco para qualquer igreja. O critério de avaliação divina não é o tamanho, mas a qualidade do culto. A eficácia do testemunho e a piedade dos membros é o que Jesus de fato olha. Ele não quer saber se o templo é grande ou pequeno, mas quem nós somos diante dele. Uma pequena comunidade fervorosa, mas que impacta a sua cidade, é infinitamente mais valiosa aos olhos de Cristo do que uma mega igreja morna
e autossuficiente. Nos versículos 17 a 18, nós vemos Jesus falando do problema e propondo uma solução. Nos versículos 17 e 18, ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O grande problema de Laodiceia não estava na riqueza em si, não era simplesmente ter dinheiro, mas na autossatisfação presunçosa que ela gerava. As palavras de Cristo são um diagnóstico devastador para eles. A igreja repetia as palavras da própria cidade e dizia: estamos ricos e não precisamos de nada. Imagine alguém se colocar diante de Deus e olhar para o Senhor e dizer: sou rico, não preciso de absolutamente nada, diante justamente do Deus Criador dos céus e da terra. Como eu disse a vocês, o terremoto que havia acontecido no ano 60 depois de Cristo, quando Laodiceia olhou para o Império Romano e disse: não preciso de ajuda, eu tenho dinheiro e vou reconstruir a minha própria cidade. E esse espírito de pedância, esse espírito de soberba, de arrogância, era o mesmo espírito que assolava a igreja. Cristo, então, esmaga essa ilusão. Cristo, então, vai de encontro a esse pensamento que ela tinha sobre ela própria. Ela, na verdade, é definida por Jesus como infeliz, miserável, pobre, cego e nua. Jesus tem uma visão diametralmente oposta. Aqui surgem 3 diagnósticos que Jesus dá e que remetem a 3 fontes de riqueza e prestígio da cidade, com as 3 prescrições correspondentes. Primeiro, seus bancos e comércios que haviam enriquecido, mas Cristo os chama de pobres, mesmo eles tendo dinheiro, e prescreve ouro refinado pelo fogo. Diz para eles que o que eles precisam não é do dinheiro, não é do ouro que eles já tinham, mas de ouro refinado pelo fogo, fazendo uma referência ao sofrimento que purifica, porque produz a verdadeira riqueza espiritual. Ou seja, se alguém sofre, e se alguém passa por provas, e duras provas, e seguidas provas, quanto mais o fogo é aceso nas nossas vidas, mais chance de haver ouro refinado, purificado para cada um de nós. Segundo, a cidade era famosa por sua indústria de lã, valorizada no mundo romano, mas estava vergonhosamente nua, o texto diz. As vestiduras brancas que Cristo prescreve para essa igreja simbolizavam justiça, pureza e glória eterna. Ter boa aparência não é o mesmo que ser bom. Em terceiro lugar, eles possuíam um centro médico renomado que produzia um colírio que era muito bom para os olhos. E é preciso lembrar que naquela época não havia asfalto. As estradas do Império Romano eram poucas que eram pavimentadas. Logo, muita terra, e então, quando o vento batia, trazia poeira para os olhos. Por isso que a cidade havia ficado rica produzindo colírio. Todo mundo precisava de colírio, porque os olhos estavam constantemente cheios de terra, cheios de poeira. Naquele momento, o Senhor diz que eles não estão precisando do colírio que produzem. O colírio que eles fabricam não está dando conta. E o que Jesus diz é que vocês precisam de um colírio espiritual. E o colírio espiritual de Cristo é necessário para que eles enxerguem a real condição e se arrependam. Eles se viam no espelho, mas eles não sabiam quem eles eram. Em paralelo com João 9, Jesus faz um contraste com o cego, que recebe visão, com os fariseus, que afirmam que vê, embora fossem cegos, afirmavam terem visto, embora fossem cegos. Os cristãos contemporâneos, os cristãos dos nossos dias, especialmente em contextos de prosperidade, em contextos de grandes igrejas, tendem a confundir bênçãos materiais com aprovação espiritual. Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Porque se fosse assim, a igreja mais abençoada por Deus e mais correta seria talvez a universal do reino de Deus. E nós sabemos que está tudo muito distante disso. Eles acreditavam em ausência de sofrimento como ausência de pecado. Eles achavam que por não estarem sofrendo, isso apontava para o fato de que eles não pecavam. Quando, na verdade, o texto diz que eles eram arrogantes diante do Senhor. Primeiro Pedro, no capítulo 1, versículo 7, ensina que o sofrimento é o fogo que refina a fé como ouro. A pergunta não é por que eu estou sofrendo, mas o que Deus está purificando em mim. O que é que Deus está purificando na minha vida através do fogo da provação? O verdadeiro enriquecimento espiritual, então, passa pela escola do sofrimento e não pela sala do conforto. Onde nós estamos hoje? Na sala do conforto ou na sala do sofrimento, na escola do sofrimento? Porque dependendo de onde nós estamos, é uma ou outra coisa que o Senhor quer das nossas vidas. Nos versículos 19 e 20, nós vemos o Senhor propondo uma disciplina amorosa para a vida deles. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo 19 aqui apresenta um dos princípios mais importantes da teologia bíblica. A disciplina de Deus é a expressão de amor e não de rejeição. Quando o Senhor nos disciplina, Ele está cuidando de nós, porque nos ama, porque somos filhos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, o texto diz. Ao longo de toda a Escritura, dos 40 anos no deserto até o exílio, a disciplina do Novo Testamento, as cartas, as 7 igrejas, o propósito da disciplina divina é sempre redentor. É sempre fazer com que o disciplinado mude de atitude e venha para perto de Deus. É para despertar espiritualmente o povo que Deus conduz e conduzi-lo ao arrependimento genuíno. A repreensão, então, aponta para o problema e convence a igreja a agir. É triste isso, por um lado, porque nós deveríamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e não precisarmos sofrer para poder ouvir ao Senhor. Mas se é dessa forma, se só ouviremos dessa forma, então que o Senhor nos faça sofrer. Não existe outro caminho. A repreensão aponta para o problema e convence a igreja a agir. O versículo 20 é uma das passagens mais mal interpretadas da Escritura. Frequentemente usado em contexto evangelístico. Trata-se, na verdade, de um chamado ao avivamento da igreja. Jesus estava fora da igreja. Eles eram tão autossuficientes, eles eram tão soberbos, achavam que não precisavam de absolutamente nada, de uma forma tão profunda, que Jesus está fora. E é por isso que o texto diz: eis que estou à porta e bato. Não é Jesus evangelizando descrente, é Jesus falando para crentes e dizendo: vocês têm tudo aí nessa igreja, menos a mim. Eu fui expulso da minha própria igreja. Vocês me colocaram para o lado de fora. E ele tem estado do lado de fora, batendo pacientemente, enquanto a comunidade desfrutava dos seus confortos, sem perceber a ausência de Jesus. Jesus era tão desnecessário naquela igreja, que Jesus saiu e ninguém notou. Eles tinham tudo, menos a presença de Deus. Esse texto nos lembra do Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, versículo 2, quando o texto diz: escuta, meu amado está batendo, abre-te a mim, revelando uma profunda dimensão relacional e amorosa desse chamado. O resultado de abrir a porta é a comunhão à mesa. Se essa igreja abrisse a porta, qualquer um deles, pelo menos ouvisse a batida do Senhor e abrisse aquela porta, a mais profunda forma de relacionamento do mundo antigo iria acontecer. Compartilhar uma refeição. Era compartilhar vida. Jesus promete entrar, sentar à mesa e cear com aqueles que o receberam. Aceitação, reconciliação, comunhão, e iria ser restaurada. Isso não é apenas uma metáfora, é a promessa de uma presença real e transformadora na vida de quem se arrepende.
Era assim que Jesus estava vivendo diante daquela igreja. Era isso que estava acontecendo. Muitos interpretam a ausência de disciplina divina como um sinal de aprovação, quando, na verdade, frequentemente é sinal de abandono. Se você não está sendo disciplinado pelo Senhor, pode ser que o Senhor tenha decidido lhe abandonar por você não crer nele. Hebreus 12:8, o texto diz: se estáis em disciplina, então se estáis sem disciplina, então sois bastardos e não filhos. A vida sem crises pode ser mais perigosa do que com a vida de provações. Hebreus 12:6 e 7 não deixa dúvida. Disciplina é evidência de filiação. O cristão reformado aprende a receber a correção divina, seja por meio da palavra, seja por circunstâncias difíceis ou da repreensão de irmãos. Como expressão do amor paternal de Deus, nós precisamos responder com gratidão e arrependimento. Como é que nós temos reagido diante das provações, diante das lutas, diante da disciplina que o Senhor produz nas nossas vidas? Finalmente, nos versículos 21 e 22, nós vemos o desafio a vencer e o chamado para ouvir. Às vezes me preocupa, não me incomoda e não me desconcentra quando eu vejo muitos conversando durante o culto, quando eu vejo muita gente distraída. Mas sabe o que é que me preocupa? É porque quando a gente não dá ouvido ao recado de Deus, simplesmente ouvindo, ele tende a aumentar o tom de voz. Ele tende a falar de forma mais bruta, de forma mais alta, a fim de que a gente consiga escutar. É assim que Deus faz. E foi assim que ele fez com essa igreja. Ao vencedor, nos versículos 21 e 22, o texto diz: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa escatológica aqui para o vencedor é a mais grandiosa de todas as sete cartas. Se a igreja estava na pior situação, se essa era a pior das 7 igrejas, Jesus então faz para a pior das 7 igrejas a melhor e a maior de todas as promessas. Quando ele diz: sentar-se comigo no meu trono, no próprio trono de Cristo. Esse motivo de reinar com Cristo tem raízes no Novo Testamento, Mateus 19, 28. Vós me seguistes, sentar-vos-ei também em 12 tronos. Essa é a expansão do texto de 1 Coríntios 6, 2, 3. O povo do Senhor julgará o mundo, nós julgaremos os anjos. O texto apresenta 3 etapas desse domínio celestial que se desdobram em Apocalipse como um todo, em todo o livro de Apocalipse. Yahvé senta-se no trono e julga em majestade. Jesus compartilha o trono e a autoridade do seu Pai. Os santos vitoriosos compartilham do trono de glória e majestade e julgamento. Todos nós no mesmo trono de Jesus. A promessa está diretamente ligada à situação de Laodiceia. Uma igreja que perdeu tudo por confiar nas riquezas terrenas pode recuperar infinitamente mais pela fidelidade de Cristo. Quando a gente lê cartas como essa, quando a gente lê textos como esse para Laodiceia, a gente lembra também de situações como a igreja de Corinto, que Paulo vai narrar situações tão deploráveis que aconteciam na igreja de Corinto. E mesmo assim, no início das cartas de Paulo à igreja de Corinto, ele chama aquela igreja de igreja de Deus. E aqui nessa igreja, embora todos fossem arrogantes e soberbos desse jeito, é impressionante perceber que Jesus não desiste nem dessa igreja, nem da Laodiceia e nem da igreja de Corinto. Ou seja, a realidade da igreja do Senhor não é de um mar de rosas. Não estamos aqui, não fomos reunidos porque somos santos, perfeitos e imaculados. Não. Dentro da casa do Senhor existem escândalos, existem erros grosseiros,
existem situações terríveis que nós precisamos enfrentar. E mesmo quando passamos por tudo isso, como essa igreja aqui em Rio Tinto também já passou por situações de tristeza e de escândalo, não deixamos de ser a igreja do Senhor. Continuamos sendo. No versículo 22, que encerra o texto, está não somente o encerramento dessa carta, mas o ciclo completo das 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, nós também precisamos ouvir. O Espírito Santo usa esse conteúdo para falar a cada um de nós, a cada geração e a cada comunidade cristã. Não somente aquelas. A pergunta não é apenas sobre Laodiceia, é sobre nós. E a urgência do chamado é a mesma: ouvir, arrepender-se e vencer. É isso que nós precisamos fazer, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Cultivar deliberadamente a visão da eternidade, meditar nas promessas escatológicas, cantar hinos que falam da glória vindoura, estudar o livro de Apocalipse. Funciona como uma espécie de antídoto essencial contra o materialismo espiritual. Colossenses 3:2 ordena: afetai as coisas que são de cima. A promessa do trono eterno deve reorientar as nossas prioridades. Tudo precisa ser revisto, tudo precisa ser reinterpretado. Aprendemos com esse texto hoje, então, percorrendo 5 pontos fundamentais a partir da carta de Cristo à igreja de Laodiceia. Primeira verdade que nós aprendemos: Cristo se identifica como o Amém, o único que autentica toda a verdade e que exerce soberania sobre toda a criação, inclusive sobre toda a riqueza humana. Ele é rei sobre tudo. Em segundo lugar, vimos que a mornidão espiritual da igreja era fruto de obras estéreis, de um estilo de vida voltado para o conforto e status, tornando-a inútil para os propósitos de Deus. Uma igreja inútil. Em terceiro lugar, nós vimos que o diagnóstico de Cristo é devastador, é duro, é sincero, porque aquela que se achava rica era, na realidade, miserável, pobre, cega e nua. E a solução passa pelo sofrimento purificador. Não existe outro caminho aqui, segundo Cristo. Pelas vestiduras que precisam ser vestidas, mas agora de justiça, pelo colírio espiritual de Deus. Em quarto lugar, nós vimos que a disciplina de Cristo é a expressão desse amor. Ele chama ao arrependimento genuíno e promete uma comunhão que restaura o crente a uma vida feliz na presença de Deus. E, por fim, nós vimos que a promessa ao vencedor é a mais grandiosa de todos. O que Cristo prometeu para eles foi partilhar o próprio trono com cada um daqueles irmãos. A destinação gloriosa daqueles que perseveram pela fé em meio à riqueza ilusórias desse mundo precisa passar. Cristo é o Amém. Ele confirma toda a verdade. Cristo é a testemunha fiel. Ele viveu e morreu dando testemunho do Pai. É isso que ele chama para nós vivermos também. Que nós possamos gastar a nossa vida inteira e, se preciso for, morrer dando testemunho do Pai para a glória do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor das nossas almas, nós te bendizemos neste dia, nesta manhã. Nos informa, Pai, como nós estamos diante de Ti. Depois de lidas e analisadas as 7 cartas, nós queremos saber quem nós somos. Se nós somos igreja individualmente digna de elogio, se nós somos coletivamente igreja que precisa de repreensão, nós queremos que o Senhor nos avalie. Queremos que o teu diagnóstico seja dado sobre cada um de nós, porque nós não temos a capacidade de nos analisar de forma perfeita. Tem compaixão das nossas vidas, tem compaixão de cada um de nós, porque nós precisamos de ti, mais do que de ouro, mais do que de colírio, mais do que de prata, mais do que de qualquer outra coisa. Nós precisamos do Senhor. É assim que nós te oramos e pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém.